Então, pessoal, boa noite a todos. Eu gostaria que todos me dessem aquele feedback corriqueiro, né? Porque eu estou usando fone de ouvido. Segundo informações, quando eu não uso fone, fica um pouco de eco, né? Eu estou usando fone agora com o microfone. Queria saber se o áudio tá melhor. Está todo mundo ouvindo bem aí? Amanda, Lara, o Miller, o pessoal já está dizendo que está ouvindo ok. É isso mesmo, né? Ok. Flavinei Vicente, 55. Muito bom, Flavinei. Já está com a linguagem militar aí, hein? 55, bacana. Depois todo mundo vai saber o que é 55 aí. Quando todo mundo estiver aí ombreando com a gente, vai vai estar sabendo assim, vai entendendo, né? O que quer dizer. Então, deixa eu compartilhar minha tela com os senhores aqui, e senhoras, né? Bacana. Para a gente começar, então, nossa aula de hoje. Então, boa noite a todos. A gente vai começar aqui no inciso 27, 37 do artigo 5º. A gente está estudando ainda o artigo 5º, aquele que traz os direitos e garantias fundamentais do cidadão, né? Então, vamos lá, vamos meter bronca, vamos prosseguir. Deixa eu tirar essa cara feia minha de frente do texto aqui. Bacana. Então, gente, o inciso 37, né? A partir de agora, nós vamos ver um conteúdo bastante penal do artigo 5º, muito voltado aí ao direito penal, né? Vamos ver algumas questões aí que vão estar muito condizentes, afins aí com a matéria do Tenente Duarte e matéria do Tenente João Carlos também, né? Uma direito penal, outra penal militar, ok? Então, vamos lá. O inciso 38, eles nos diz aí que é reconhecida a instituição do júri com a organização que libera a lei assegurados, né? A plenitude de defesa, a gente utiliza muito o termo ampla defesa, né? Ampla defesa e contraditório. Conferir àquele que é acusado de qualquer coisa o direito de defesa sem restrições, sem limites. Todos nós temos o direito pleno de defesa, né? E isso também é reconhecido no Tribunal do Júri. O sigilo das votações, que esse sigilo aqui é no caso dos jurados, né? Nós temos aí 7 jurados que compõem o conselho de sentença, né? Que é o Tribunal do Júri tem, né? São aqueles indivíduos escolhidos na sociedade, aqueles cidadãos com conduta ilibada. É feita ali uma triagem e são sorteados os que vão compor o júri e vão fazer o julgamento ali do daquele réu, né? Daquele acusado de determinados crimes. A soberania dos veredictos, ou seja, o veredicto do júri, ele é soberano. Ninguém pode interferir, né? O juiz, por exemplo, que preside a sessão do júri, ele não pode interferir naquilo que o júri decidir, né? O que o júri decidir é soberano, não pode haver interferência externa na decisão do júri. Isso quer dizer a linha C do inciso 38 aí. E, por fim, a linha D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Para mim, essa deveria ser a linha A, né? Devia ser a primeira coisa que a gente veria no Tribunal do Júri. Eu não sei se já foi tratado, eu sempre faço ressalva, né? Porque não é a matéria eminentemente penal que a gente trata, então não sei se foi tratado com o Tenente Duarte ou o Tenente João Carlos a respeito do que seria daquela diferença, né? Entre dolo e culpa. E para entender a linha D, vou passar rapidamente nesses dois conceitos, né? Primeiramente, vamos fazer a diferenciação do que seria essas duas condições de culpabilidade. O dolo, gente, o dolo é quando o indivíduo pratica um crime com, como eu diria, com vontade plena,
deliberadamente. Um exemplo prático. Eu tenho um desafeto, e o exemplo mais fácil é de homicídio, né? Artigo 121 do Código Penal, matar alguém, que é crime. Eu tenho uma pessoa que eu não gosto dela, um desafeto, e eu quero matá-la, matar essa pessoa, esse indivíduo. Aí eu vou lá, me aposto na arma de fogo, encontro ele na rua, aponto para ele, desfiro ali 5 disparos de arma de fogo e mato esse indivíduo. Esse crime foi doloso, teve dolo da minha parte. Eu quis matar, eu quis que ele morresse. Quero matar, não teve nenhuma desculpa, eu não matei porque eu quis, dolo. A culpa, ela é diferente, né? No mesmo exemplo aí do homicídio, vamos supor, eu militar, tenho uma arma de fogo, tenho um porte, e tem a necessidade de fazer manutenção da minha arma direto, porque senão ela vai apresentar mau funcionamento e vai me deixar na mão. Então, eu preciso manter ela sempre, fazer manutenção. Só que eu tenho que fazer isso no ambiente apropriado, na minha casa, no seção de armamento e tiro do batalhão, enfim. Vamos supor que eu vou para uma praça pública e vou fazer manutenção da minha arma ali, né? Aí, esqueço de descarregar essa arma, está carregada, está com o cartucho ali na câmara, e por algum descuido meu, disparo a arma. Esse disparo atinge uma pessoa que está passando e mata essa pessoa, a pessoa vem a morrer. É o mesmo crime, matar alguém. Só que se a gente for analisar a fundo a minha conduta, a primeira conduta que eu cometi e a atual, na primeira eu quis matar, eu não gostava do indivíduo. Nessa, eu não queria, eu nem conhecia aquele cara que estava passando na praça, né? Só que eu cometi um descuido. Na verdade, nem foi descuido. Eu cometi uma irresponsabilidade, que seria o que a gente chama de imprudência. Eu fui irresponsável, imprudente de limpar uma arma, manter uma arma no meio de uma praça. Então, vocês concordam que eu tive culpa, né? Eu não tive dó, não tive vontade de matar a pessoa, mas eu tive uma culpa, porque eu me descuidei. Então, esse crime é culposo, ele não é doloso. Tanto é que a pena para o crime doloso é maior, que a pessoa quis, e a do crime culposo é menor, porque entende-se que a pessoa não queria, não tinha intenção de matar ninguém ou de cometer um crime. Não é só, a culpa não é só no crime de homicídio, matar alguém. A culpa permeia vários tipos penais. Mas, no caso do crime de homicídio é mais fácil, só para vocês entenderem. Então, é um crime culposo. Quando a gente fala de, de competência criminal do júri, a linha D, a gente observa que o texto diz o seguinte, repetindo, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, né? E o tribunal do júri é competente somente para os crimes dolosos contra a vida. Ou seja, o indivíduo tem que ter tido essa vontade deliberada de matar, de cometer aquele crime contra a vida. Nos títulos do Código Penal, nós temos várias rubricas, né? Hoje eu estou difícil de achar as palavras específicas, mas nós vamos ter ali crimes contra o patrimônio, né? Crimes contra a liberdade sexual, crimes contra a honra, né? Contra a administração pública, vários bens jurídicos tutelados, que é o que a gente chama, né? Aí vamos ser lá os crimes contra a pessoa, né? Aliás, os crimes contra a vida, crimes contra a vida. E dentro dos crimes contra a vida é que a gente encontra a competência penal do júri. Por exemplo, tráfico de drogas vai ser julgado pelo tribunal do júri? Não, porque o crime de tráfico de drogas não é contra a vida, ele é contra a saúde pública, né? O roubo ele vai ser julgado pelo tribunal do júri? Não, porque o roubo não é crime contra a vida, ele é crime contra o patrimônio, né? O crime de peculato vai ser julgado pelo tribunal do júri? Não vai, porque é um crime contra a administração pública, não é contra a vida. Então, somente os crimes contra a vida serão do tribunal do júri e tem que ser dolosos. E no ordenamento jurídico brasileiro penal, né? Só um minutinho aqui. Respondeu. Respondeu o suporte técnico aqui. É que a gente trabalha aqui fazendo nas aulas, mas tem um suporte técnico nos assessorando aqui, é interessante manter esse contato. Então, vamos lá. Só existem 4
quatro crimes dolosos contra a vida previstos no ordenamento jurídico. Quais são eles? O crime de homicídio, que é contra a vida, o crime de aborto, né? O crime de infanticídio, eu ia falar suicídio. Suicídio é contra a própria vida, né? E a gente está tratando contra a vida de terceiro. Suicídio não é crime, hein, gente? Infanticídio e o auxílio e instigação ao suicídio. Ou seja, homicídio foi o exemplo que eu dei, que é matar alguém, né? O aborto é doloso contra a vida do feto, né? O infanticídio é contra uma criança, mas ela tem que ter nascido já. Se a pessoa mata né, dá um chute na barriga de uma gestante, um dolo, né? E ela vem a ter um aborto, ou, enquanto médico, eu tenho uma clínica clandestina de aborto, tem uma criança ali de 3 meses de gestação, eu vou lá e, né, faço retirar essa criança, que obviamente nascerá morta. Isso é um crime de aborto, né? Que é da criança que está sendo gestada. Mas se é um parto normal, com 9 meses, sem nenhuma complicação, essa criança nasce no colo de uma mãe, né? E a pessoa vai lá e mata essa criança, estamos diante do infanticídio. Não seria aborto, seria infanticídio, e nem seria homicídio também, porque o infanticídio é contra a criança. E, na verdade, quando a criança neonata, né? Ela tem que ter acabado de nascer. Porque se ela tiver ali, nem que seja 2 dias, será um homicídio normal, né? E o auxílio ou instigação ao suicídio. Às vezes, tem uma pessoa com depressão que, né, não tem mais sentido da vida e, eu quero morrer. Ao invés de você chegar lá e falar assim, não faça isso, vamos tratar, vamos melhorar, vamos viver, você chega assim, não, morre mesmo. Vai lá, pula, leva ela para o 20º andar do prédio, pula mesmo, pula. E a pessoa pula, morre. Cai lá, estabaca no chão e falece. Então, você instigou o suicídio dessa pessoa e ela ia falecer. Né? Ou então isso é instigação. Então, você auxílio ao suicídio. A pessoa quer suicidar, te pede uma arma de fogo, né? Você tem uma arma de fogo, tudo bem, estamos aqui. Aí ela pega a tunda na cabeça e falece. Suicida. Você auxiliou essa pessoa a se suicidar. Crime também, previsto no Código Penal. Então, são só esses 4 crimes. Então, se o indivíduo for preso e, em virtude um desses 4 crimes, vou repetir, homicídio, infanticídio, aborto, auxílio e instigação ao suicídio, serão julgados perante o Tribunal do Júri, né? Nós temos ali o juiz no Tribunal do Júri, ele é o presidente do Tribunal do Júri, só que não é o juiz que julga, né? Quem vai julgar é o Conselho de Sentença, que vai ser composto por 7 cidadãos escolhidos, né, dentro da sociedade. Uma vez condenado, o veredicto desse Conselho de Sentença for pela condenação, o juiz vai simplesmente fazer a aplicação da pena, a dosimetria, para saber quantos anos, né, essa pessoa vai cumprir, e proferir a sentença. Mas quem condena não é o juiz, é o Conselho de Sentença. Ok? E só relembrando, né, vamos colocar aí um exemplo de um tráfico de drogas. Nesse caso, o juiz próprio que vai fazer a sentença, que vai julgar, que vai condenar mediante as provas. Porque, nesse caso, não é crime doloso contra a vida. Se o crime contra a vida for culposo, pode ser pegadinha de prova. Se for culposo, ele não vai a júri. Nesse exemplo que eu dei, eu limpando uma arma na praça, a arma dispara e acerta alguém que vem a falecer. Nesse caso, eu não seria julgado pelo tribunal do júri, porque o crime foi culposo, ele não foi doloso. No primeiro caso, por exemplo, que eu dei, se eu quis ir lá e matar um desafeto meu, eu serei sim julgado pelo tribunal do júri. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí, se não, perguntinha no final. Vamos seguir adiante. Inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina nem pena sem prévia combinação legal. Artigo 1º também do Código Penal, inciso 39 do artigo 5º. Vocês já viram isso, com certeza, em uma das 2 matérias penais. Então, para prender alguém por crime, tem que ter um crime
previsto, escrito, ou no Código Penal, ou nas leis extravagantes. Lei penal extravagante. Senão, não posso prender ninguém. Vamos lá. Lavar a calçada. Lavar a calçada com mangueira, a parte da rua lá. Aí eu chego de viatura, vejo, nossa, que absurdo. O cara lavando a calçada com mangueira, nesse tempo de seca que nós estamos, estiagem e tal. Texto, prendo ele em flagrante delito. Prisão ilegal, né? Não existe crime de lavar a calçada. Pode ser imoral, né? Pode ser contra os costumes, contra, né, o bom senso, mas não é crime. Então, para prender alguém, precisa ter uma lei anterior que define aquela conduta como crime, né? E nem pena sem prévia combinação legal. Eu não posso inventar uma pena. O crime de homicídio, para mim, é grave demais. Vou dar 40 anos de prisão. Como dar 40 anos de prisão se o Código Penal prevê 12 a 30 anos de reclusão? Então, tem que estar a pena, da mesma forma que tem que ter uma lei dizendo que aquela conduta é crime, tem que haver uma pena já estabelecida para aquela conduta como, né, como pena, como a penação a ser cumprida pelo posteriormente condenado. Ok? Inciso 40, né? Do artigo 5º. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Muito importante, né? A lei penal não vai retroagir. Essa irretroatividade da lei penal, vocês devem ter visto também, vou dar uma pincelada nela. Quer dizer que hoje, dia 30 de junho, uma pessoa é presa pelo crime de... Na verdade, vou dar um exemplo claro. Na verdade, não seria muito claro assim, porque depois a gente vai... Talvez vocês discutam com o tenente Pacheco sobre o crime a 11.343, né? Crime de drogas, a lei antidrogas aí. Eu ia dizer a respeito do crime de uso e consumo de drogas, né? No passado, com a lei anterior de drogas, usar drogas era crime, mas houve a descarcerização desse crime. Na verdade, não deixou de ser crime, ainda é. Só que não se recolhe o indivíduo à prisão quando ele é flagrado usando drogas e não traficando, né? Ou seja, houve uma lei posterior, né, que foi mais benéfica. Foi mais benéfica. Essa lei é de 2004. 2004, se não me engano. Vamos supor que em 2003, né, alguém foi preso, foi preso pelo uso de drogas e está preso, em 2003. Quando chegou 2004, a lei mudou. Foi promulgada a lei 11.343 e disse, agora é só tratamento clínico, não existe mais prisão para aquele que usa drogas. Aí aqueles que estão presos por uso de drogas, o que vai acontecer com eles? Serão postos em liberdade, porque uma lei posterior deixou de considerar pena de prisão para aquele crime, então a lei retroagiu, ela voltou no tempo, né? Voltou no tempo, alcançou aquelas pessoas presas e tratou elas da forma mais benéfica que a lei atual. Então, nesse caso, foi benéfico? Ajudou a pessoa? A lei retroage, ela volta atrás. Mas vamos supor que fosse o contrário. Aí já é hipotético, porque o que aconteceu foi o que eu disse, né? Vamos supor que, numa situação hipotética, a lei de 2003, ela previa que não haveria prisão para quem usasse, né? Não haveria prisão para quem usasse. Aí quem foi preso, foram presos 100 pessoas em determinada cidade por usar drogas, estão presas lá, né? Digamos que, na verdade, não estão presas, eu me confundi aqui. Ela não considerava, e houve ocorrência, né, direitinho, foi levada à delegacia, existe ocorrência prevendo, né, narrando ali que essas 100 pessoas estavam usando drogas e, como não previa prisão, estão todas livres, essas 100 pessoas, né? 2003, no nosso exemplo. 2004 vem a nova lei de drogas e diz, não, a partir de agora, quem usar drogas vai ser preso, vai ser recolhido ao cárcere, vai tomar aí 2 anos de prisão, exemplo. Aí eu posso dizer assim, então vamos voltar no tempo, ou seja, retroagir essa lei
E aquelas 100 pessoas do ano passado que foram presas, que foram pegas usando drogas, vamos prendê-las. Por quê? Porque agora nós temos uma lei que diz que aquilo é crime, então vamos retroagir. Vamos lá, vamos prender elas, ok? É permitido isso? Negativo, não é. O inciso 40, eles já nos diz isso, que, nesse caso, é para prejudicar o réu. Se é para prejudicar o réu, eu não vou retroagir, né? É mais grave, o que vem depois é mais grave, eu não posso voltar atrás para punir o que era mais leve. O contrário pode. Se o que vem atual é mais leve, eu posso voltar atrás e beneficiar aqueles que estão presos pelo mesmo fato, né, de forma mais severa. Então, para ficar claro aí, a lei penal não retroage, salvo se for para melhor, para beneficiar o réu. Ok? Não ficando claro, perguntinha no final. Inciso 41, eles nos diz que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, né? Também já tratamos bastante disso, já acho que foi bem enfatizado. Então, se houver discriminação de qualquer natureza contra as liberdades fundamentais, a lei vai punir, né? A questão do direito de locomoção, direito, liberdade de culto, né? Se alguém, por exemplo, destruir um terreiro de Umbanda, será, além do dano, né? Se o motivo for o fato de ali funcionar um terreiro de Umbanda, ele também vai ser punido pelos rigores da lei, porque ele feriu um direito fundamental, uma liberdade fundamental de direito de culto. Inciso 42, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Existe a lei de racismo, não sei também se consta lá na matéria de legislação extravagante, mas existe a lei de racismo justamente por força do inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável. O que é inafiançável? Existem crimes, né? Na verdade, a regra é que o crime seja afiançável. Você está preso, a depender da pena prevista para aquele crime, o delegado ou o juiz arbitra fiança, e tem a lei já traz os parâmetros da fiança, que não é o nosso caso aqui de estudar, o valor da fiança, né? Mas aí a pessoa pode pagar a fiança e responder em liberdade aquele crime. Nós estamos vendo aqui que pelo inciso 42, ele diz que quando o crime for de racismo, não existe pagamento de fiança. Já pode ter dinheiro, é o que pagar a fiança, não pode. Você vai ser preso, vai ser recolhido à prisão, vai ser processado normalmente preso, porque o seu crime de racismo não prevê fiança, né? Ele é imprescritível. O que é prescrição? Quando o indivíduo comete o crime, pessoal, o Estado tem um prazo para processar, julgar, condenar e recolher essa pessoa à prisão para ela cumprir a pena, né? E se determinado prazo existe no Código Penal, por exemplo, ele traz o artigo lá que trouxe ali os prazos prescricionais para cada crime, dependendo da pena que ele tiver, né? Então, se o Estado não conseguir processar, julgar e condenar esse indivíduo naquele prazo, o crime prescreve. A pessoa não pode mais ser processada nem condenada, vai ficar livre, porque o Estado dormiu no ponto e não conseguiu cumprir, né? Então, o crime prescreve. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de um crime, deixa eu ver um que vem na cabeça aqui, o crime de lesão corporal. O que é lesão corporal? Ofender a saúde ou a integridade física de uma pessoa. Bater em alguém e causar um ferimento nela. Se for lesão corporal simples, que é só machucar a pessoa, não vai tirar um pedaço dela, não vai impedir ela de trabalhar nem nada, né? A pessoa foi, dei uma sequência de socos no rosto da pessoa, abriu corte, sangrou e tal, lesionei corporalmente essa pessoa, a pena prevista é de 2 anos, no máximo 2 anos. O Código Penal fala lá que os crimes que a pena máxima for 2 anos, prescrevem 4. Então, se uma pessoa cometeu crime de lesão corporal, o Estado tem 4 anos para processar e julgar essa pessoa e condená-la. Se em 4 anos não fizer isso, com 4 anos e um dia, essa pessoa está livre do crime que prescreveu. Caso de racismo,
isso não acontece. Isso tudo que eu expliquei não acontece. Porque o crime é imprescritível por força do inciso 42 do artigo 5º, né? E o crime de racismo ele é sujeito a pena de reclusão. Então, a lei lá de racismo não pode prever pena de detenção, não pode prever pena de prisão simples, não pode prever pena de restritiva de direitos, tem que ser privativa de liberdade com exclusão, com reclusão. E acho não tenho certeza, mais para frente nós vamos ver os tipos de pena e a gente vai poder dizer melhor as diferenças de detenção, reclusão, enfim, né? Nos termos da lei. A lei a gente falou, termos da lei que lei é essa, lei de racismo. Inciso 43 nos diz que a lei considerará crimes inafiançáveis insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem, né? O que isso quer dizer? Artigo muito importante. Aliás, inciso muito importante. Vamos lá. A lei considerará crimes inafiançáveis, que nós já falamos o que é fiança, ok? E insuscetíveis de graça. Aí vem graça e anistia, já vou me adiantar. Tem graça e anistia aí. E mais para frente a gente vai ver indulto também. O que seria graça, o que seria anistia? A graça, ele é eu diria um perdão, né? Concedido individualmente a uma determinada pessoa, né? Pelo presidente da República, né? Esse seria um perdão e os critérios, né, virão no decreto presidencial daquela época, né? Em regra, acontece no Natal. E no Natal é chamado de indulto de Natal. E a gente vai ver mais para frente como esses dois institutos se confundem, graça e indulto, né? Mas a graça, ela é individual, a diferença básica seria isso, a graça é individualmente, com uma pessoa específica. E o indulto, ele é de um grupo de pessoas, né? Ambos conferidos pelo presidente da República. A graça, ela caiu em desuso ao longo do tempo. Os senhores, né, quem continuar o estudo, quem já for formado em Direito, inclusive, já deve saber disso, a graça vai ficar em desuso justamente pela confusão de identidade que tem nesses dois institutos, da graça e do indulto. Não se vê muito a graça, muito não, há muito tempo não se vê ato do presidente da República como graça. Agora, o indulto, que não consta no artigo, gente, mas a gente vai ver, ele vai aparecer novamente no texto aí mais para frente, é muito comum ver o indulto. O indulto, todo dezembro, tem ali o indulto de Natal do presidente da República, escolhe certas pessoas e confere o indulto. E tanto o indulto quanto a graça, ele vai extinguir a pena. O indivíduo cometeu o crime, né? Ele foi considerado culpado, nós temos a culpabilidade dele e ele foi condenado, está na parte da execução da pena. Aí vem a graça e tira a pena. Põe o indivíduo em liberdade, ó, sua pena falta 4 anos para você cumprir, mas você pode ir embora agora, morreu a pena aqui, está pago, tchau. Critérios, virão ali os critérios definidos ali, existe a definição dos critérios, né? Não pode ser crimes absurdos, né? Crimes graves, né? Por exemplo, nós vamos falar aqui para frente quais esses crimes não são suscetíveis de graça, né? O Instituto não abarca esses crimes porque são muito graves. E a anistia, o que seria anistia? Seria também um perdão. Só que a anistia ela é basicamente para os crimes políticos. E a diferença da anistia é porque ela extingue tudo. Ela não extingue só a pena. Ela vai dizer, ó, aquilo que te acusaram deixou de existir, né? Um exemplo aí, Dilma Rousseff, ex-presidente da República, pleiteou anistia de crimes políticos cometidos na época da ditadura. E o que seria isso? Seria dizer que tudo aquilo que ela fez, que ela tenha feito, seria, se ela recebesse anistia, seria considerado inexistente, como se aquilo nada existisse. Tanto é que a anistia ela pode gerar direito de indenização por parte do Estado,
se ela for comprovada e otorgada ao indivíduo que pleitear, né, que pedir a anistia. Mas afeta aos direitos políticos, aliás, crimes políticos. E a diferença também é que não só o presidente da República pode conferir anistia. O Legislativo Federal também pode conferir anistia, né? Então, entendido o que é graça e anistia, vamos ver agora os crimes que não são suscetíveis de graça ou anistia, que é a prática de tortura, né? O tráfico ilícito de drogas. O cara foi preso por tráfico de drogas, né? Condenado. Ele não vai fazer parte do decreto ali do presidente da República e, porventura, conferir a graça para ele. Terrorismo, né? Dispensa comentários, todo mundo já está careca de saber o que é terrorismo, que a gente vê diuturnamente aí nas mídias, atos de terrorismo. E os definidos como crimes hediondos. Existe a lei de crimes hediondos, tomara que ela faça parte da matéria de legislação extravagante, muito importante essa lei, que estabelece ali quais os crimes previstos no ordenamento jurídico que são hediondos, né? E os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Ou seja, nesses crimes, né, que são insuscetíveis de graça e anistia, vão ali, quem mandou fazer, vamos supor no homicídio qualificado, que é um crime hediondo, quem mandou matar vai responder, né? Aquele que foi lá e puxou o gatilho, que executou, vai responder também pelo crime, e também está insuscetível de graça ou anistia. E aqueles que se omitiram, que é aquele crime comissivo por omissão, que vocês devem ter visto também. A pessoa não mete a mão na massa, não vai lá, não mata, não faz nada, mas ela está vendo acontecer e não impede ninguém. A pessoa está na cara ali, ela está ali no ambiente, está vendo acontecer o homicídio e não impede, não interfere. Ela não agiu, né? Mas ela se omitiu, então ela permitiu que a ação, ou seja, o crime comissivo é o crime que é praticado mediante uma ação mesmo direta, né? Ela, com a omissão dela, permitiu que aquela ação acontecesse. Esse indivíduo também vai responder por esses crimes aí, previstos no inciso, e também serão insuscetíveis de graça ou anistia, ok? E nós estamos aí no inciso 45, 44, ele nos diz que constitui crime inafiançável e imprescritível, a gente já sabe que é inafiançável e imprescritível, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e Estado democrático, né? Grupos armados civis, nós temos aí a figura das milícias. Eu já abordei isso em aulas anteriores, muito assim visível, claro, no estado do Rio de Janeiro, mas não é um estado, não é privilégio, digamos assim, só dele, né? Outros estados também, inclusive Minas Gerais, também sofrem com milícias. E grupos militares seria como se juntassem um grupo de policiais militares e armado, né, para cometimento de crimes, né? Ações ilícitas para cometimento de crime. O Código Penal Militar trata como revolta. Lá tem motim, né, e revolta. O motim é quando os militares se juntam para praticar crimes, mas são desarmados. E a revolta já, mesma coisa, se juntam para praticar crimes, mas estão armados. Então, só que nesse caso aqui, está fora do Código Penal Militar, porque seria ações em âmbito que extrapolam a instituição, né? Tanto Polícia Militar como Exército, militares, né? Se juntam armados para praticar crimes, né? Presos, né? Uma vez presos, levados a julgamento, levados à justiça, esse crime ele é inafiançável e imprescritível, ok? E precisa ser contra a ordem constitucional e Estado democrático, né? Contra tudo aquilo que a Constituição prevê e contra o Estado democrático, né? Contra as instituições democráticas. Uma guerra de secessão, por exemplo, alguém que vai se junta armado aí para poder incentivar a secessão, separação de estados para se tornarem países autônomos. É contra a ordem constitucional, então enquadra aqui no inciso 44, ok? Inciso 45 nos diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. O que quer dizer tudo isso, esse monte de palavra aí? Né?
O condenado, ele não pode, a pena que ele sofrer não pode refletir em terceiros. É o princípio da individualização da pena. Se o indivíduo foi condenado a 4 anos, ele vai cumprir 4 anos, ele vai cumprir os 4 anos. Ele foi o apenado. Né? Outra pessoa não vai poder cumprir metade, ele metade, sendo que foi ele, né, o indivíduo que praticou o crime, que foi condenado. Não passa da pessoa dele. A pena dele não pode refletir em outras pessoas de forma alguma, né? E podendo a obrigação de reparar do dano e a decretação do perdimento de bens, é porque muitas penas, embora sejam na esfera penal, elas podem ter uma consequência acessória ali, né? Se o crime for, por exemplo, o crime de tráfico de drogas é um exemplo muito bom de dar, né? Porque vamos supor que um indivíduo foi condenado por tráfico de drogas, ele auferiu um patrimônio do crime. O patrimônio foi gerado pelo tráfico de drogas. Então, assim, é um patrimônio ilícito, né? E o juiz, além de condená-lo, ele vai decretar perda desse patrimônio, né? Desse bem, desses bens. Só que durante todo o tempo, até descobrir que aquilo era proveniente do tráfico, houve a patrimonialização desse indivíduo e alcançou outras pessoas, né? Esses bens foram passados a herdeiros, por exemplo, né? E esse indivíduo vem a falecer. Só que a perda dos bens, ele veio a falecer, a sanção penal extinguiu pela morte, é uma forma da extinção da pena, é a morte do apenado, só que ficou herança, né? Ficou herança para os descendentes que não sabiam que aquilo ali, em tese, né? Era proveniente do tráfico. Então, as pessoas que estão hoje com o patrimônio herdado dessa pessoa, elas perderão o patrimônio. Aí alguém vai dizer, mas então a pena passou da pessoa do condenado. O condenado foi ele, e eu que vou perder a herança? Aí o homicídio traz essa ressalva, né? Que, podendo a obrigação de reparar o dano, a decretação do perdimento dos bens, foi um exemplo, né? O perdimento dos bens, em termos da lei, estendido aos sucessores, aos herdeiros, e contra eles executados até o valor, né? Na verdade, no caso do tráfico, vai perder tudo. Mas vamos supor que esse ato ilícito, esse crime que o condenado cometeu, gerou dívida, né? Gerou um valor X que é menor que o patrimônio. Aliás, que é maior que o patrimônio que ele deixou. Aí ele deixou ali R$ 1 milhão. Aí o indivíduo deveria perder em virtude do crime é 2 milhões. Aí os herdeiros vão perder 1 milhão e ficar devendo 1 milhão para o Estado. Não vai ficar devendo. Se a dívida é de 2 milhões só tem um, os credores vão receber esse 1 milhão, né? Porque é até o limite, né, do patrimônio transferido para esses herdeiros ali. Ok? Também se ficou meio difícil de entender, perguntinha no final aí, por gentileza. O inciso 46 nos diz que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Aí foi como eu falei com vocês que viria falando sobre os tipos de pena, né? Então vai ser individualizada a pena para o condenado ali e nós temos aí as alíneas que vão dizer os tipos de pena possíveis no ordenamento jurídico brasileiro. Linha A diz que a privação, né, é um tipo de pena, a privação ou restrição de liberdade. Nós temos a pena de detenção, que ela é de restrição de liberdade, privativa de liberdade, né, que é a detenção, que ela vai começar a ser, qual que é a peculiaridade? A pena de detenção ela começa a ser cumprida no regime semiaberto, né, ou aberto. São formas mais brandas de cumprimento da pena, né? E temos a pena de reclusão, que ela vai sempre começar no regime fechado. Nós temos regime fechado, semiaberto e aberto. Quando um indivíduo ele é condenado a uma pena de reclusão, ele começa a cumprir no regime fechado. Se a pena for de detenção, ele começa a cumprir no regime aberto ou semiaberto.
Isso, de qualquer forma, são penas que restringem a liberdade. A reclusão, o indivíduo vai ficar recolhido ao cárcere, ficar dentro da cela, preso, trancado. Reclusão, restringiu a liberdade, restringiu. Se for no semiaberto, ele... Ah, não, mas o semiaberto ele trabalha de dia e dorme na cadeia à noite. Então, não restringiu a liberdade, restringiu. O fato de não poder ter liberdade para casa dormir, né, em casa, enfim, tem que ficar indo para o albergue, né, para a PAC e tal. Então, ele tem que... dá para ver que a liberdade de locomoção dele não está plena. Então, é uma privação de liberdade. Até mesmo no aberto, porque no aberto ele não vai dormir na cadeia nem nada, mas ele tem que ficar constantemente comparecendo no juízo, dando satisfação do que está fazendo ali na rua. Também é uma forma de restringir. Mais branda, mais é. Então, essas são as penas privativas de liberdade. Ah, e tem a prisão simples, que a gente vai encontrar na Lei das Contravenções Penais, Decreto-Lei 3.088, 69. Essa lei ela traz a lei das contravenções penais, que seria chamados de crimes anões, crimes também de menor potencial ofensivo. E a lei de contravenções penais traz os crimes que são mais, né, os crimes pequenininhos. Exemplo, perturbação do sossego. Entendeu o legislador que perturbação do sossego não é um crime que, não, aliás, é uma infração penal que não merecia ser punido tão severamente com a reclusão. É colocou prisão simples. Você pega a pessoa, prende ela, restringe momentaneamente ali o direito de locomoção dela e leva até a delegacia. Lá vai ser feito o procedimento que vocês vão conhecer muito bem depois, que se chama TCO, essa pessoa vai ser liberada. Mas momentaneamente ali ocorreu a restrição da liberdade dela, que é a prisão simples. Só encontramos a prisão simples na lei das contravenções penais. Nas demais legislações extravagantes, nem no Código Penal comum nem militar, não existe essa prisão simples, não. Somente no Decreto-Lei 10.008, ok? A perda de bens também é uma, a gente acabou de falar a respeito. Existe a perda de bens como pena possível, né? E isso em esfera penal mesmo, existe a perda de bens. Lembrando também, o tráfico de drogas é um exemplo muito bom para isso. O indivíduo, ao ferir o patrimônio de forma ilícita, pode fazer parte da sentença o perdimento daqueles bens ali, em favor do Estado, em favor da entidade qualquer, enfim. Multa é previsto, é muito comum alguns crimes trazerem lá crime tal, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Essa multa é judicial. Aquela multa de trânsito que é feita pelo Código de Trânsito, né? Multa de contratual não, é multa pena, pena mesmo. Ó. O termo utilizado é dias multa. Aí tem uma forma de cálculo, né? O tribunal tem que ter essa pessoa qualificada para fazer cálculo dessa multa e como vai ser feito. Não precisa aprofundar muito, porque não é o nosso objetivo agora, mas isso é pena de multa. A linha D diz que outro tipo de pena é a prestação social alternativa. A gente costuma popularmente falar prestação de serviço, prestação de serviço comunitário. Muito abarcado pela Lei 9.099, né? Crimes de menor potencial ofensivo. Muitas vezes o indivíduo recebe uma alternativa. Se a pena for até 2 anos aí, ele vai fazer um serviço social no asilo, né? A gente aconteceu várias vezes, via de regra acontece, até no próprio batalhão de polícia militar a gente já recebeu detentos que estavam em prestação de serviço comunitário, né? Fazia serviço de limpeza no quartel. Serviços gerais é o mais básico de acontecer, até ser considerado cumprir essa pena aí, pena alternativa. E a linha é suspensão ou interdição de direitos. O indivíduo está no exercício de determinado direito e o juiz pode restringir, suspender o exercício daquele direito ali, né? Lei Maria da Penha é o que me ocorre no momento aqui. Nós temos aí muito comum, dentro da Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, que vem trazer os crimes de violência doméstica, ter ali uma determinação judicial de afastamento do lar, proibição de afastar tantos metros da ofendida e tal. Então, aí teve uma suspensão do direito, né? Uma suspensão do direito de locomoção desse indivíduo. Ele não pode chegar a ter esse direito de exercício de forma plena. Ele está limitado ali. O juiz determinou que ele
que ele não pode aproximar X metros da casa, onde a ofendida estiver, é uma forma de suspender direitos, né? Interdição também a interdição está mais ligada a bens patrimoniais. A pessoa não vai poder usufruir de determinado bem a depender daquela pena que lhe foi imposta, né? A depender daquele crime que ela cometeu. Isso está, né, diretamente ligado, em linhas gerais, ao exercício de algum direito que ele pode ser suspenso ou interditado. Isso também é espécie de pena. Então, ou seja, se a Constituição diz, no inciso 46 aqui, que existem essas penas possíveis, esse é um rol taxativo. Não pode ser inventadas, serem criadas penas diferentes disso aqui, sob pena de serem inconstitucionais as penas impostas. Ok, gente? Vamos adiante. Aí vem o inciso 47, ele nos diz o seguinte, que não haverá penas no Brasil. Aí vem a polêmica linha A do inciso 47, né? Não haverá pena de morte, aí vem a vírgula, né? Salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 34, inciso 19. O artigo 34, inciso 19 vai trazer ali a possibilidade do presidente da República decretar guerra contra outro país, por N motivos que sejam, né? Então, o que acontece? Se uma questão de prova disser taxativamente que no Brasil não haverá pena de morte em hipótese alguma, essa alternativa está errada, porque há hipótese de pena de morte, que é em caso de guerra declarada, né? Só que a gente vive, em regra, em tempo de paz. A regra da vivência em sociedade é em tempo de paz. Então, quase que 100% das situações de infração penal previstas serão em tempo de paz. Então, em situações normais, de figurado, né? Em situações normais de temperatura e pressão, não haverá pena de morte. Não vai existir pena de morte. Nenhum ordenamento jurídico vai trazer a pena de morte como pena principal, né? Como pena em geral. Mas se o Brasil entrar em guerra, aí nós vamos lá analisar em que situações, naquele período de guerra, poderá haver pena de morte. Também não vai ser qualquer situação. Por exemplo, o desertor, em direito penal militar, se vocês vão ver seguinte deserção, que é um crime importante para a caserna, né, importante para quem se torna militar. O crime de deserção é quando, por mais de 8 dias, o militar some do capinado, some da área, não dá satisfação, ninguém consegue contato com ele, e mais de 8 dias ele fica fora, não cumpre escala, sumiu do quartel. Ele se torna desertor, é um crime previsto no Código Penal Militar, né? No tempo de paz, esse crime é punível com pena até 2 anos. Temos casos na Polícia Militar, inclusive no nosso batalhão, nós temos casos de um militar que ele acabou sendo transferido para outro batalhão e não quis ir se apresentar naquele batalhão e se tornou desertor. Sumiu, até hoje está sumido, inclusive. É um crime permanente, se qualquer um encontrar ele na rua, ele pode prendê-lo, porque ele está em deserção. Não prevê crime de morte, pena de morte para esse militar. Mas se for em tempos de guerra, o Código Penal Militar já traz pena de morte para o cara que é desertor. O crime de covardia que é tratado, né? Eu até vou me retratar parcialmente aqui, porque eu não me lembro se a deserção ela é tratada com esse nome mesmo, no tempo de guerra, ou se é uma outra nomenclatura, que trata realmente da covardia do militar que está em tempo de guerra, né? Mas, de qualquer forma, o fato é que quando esse militar se acovarda e foge do destacamento que ele está inserido para combater, se ele for encontrado, ele será morto, será submetido àquele tribunal marcial ali, né? Tribunal marcial, tribunal de guerra, né? E vai ser morto, abatido ali por descumprimento do dever com a pátria. Mas isso é lá no tempo de guerra, para você ver como isso é difícil de acontecer, né? Em regra, não haverá pena de morte, somente está em tempo de guerra. Espero que eu tenha fixado isso bem para os senhores aí, senhoras. Não haverá pena de caráter perpétuo. No Brasil não existe prisão perpétua,
Estados Unidos da América, tranquilo, lá tem prisão perpétua a rodo, né? Inclusive, os Estados Unidos é o país com a maior população carcerária do mundo por isso. Existem, né, crimes que o indivíduo é preso, vai ficar a vida inteira morando na cadeia ali, não vai sair, né? E aí a pessoa, alguém pode perguntar aí, a interrogação na cabeça, mas outro dia eu vi tal fulano no Jornal Nacional que foi, ah, tal indivíduo, tais crimes, tais, foi condenado a 200 anos de prisão. 200 anos de prisão. Tenho certeza que vocês já viram isso aí. Aí você vai ver o cara tem 40 anos. Um indivíduo com 200 anos de prisão. Expectativa de vida do brasileiro aí até 80 anos, talvez. Aí ele vai morrer na cadeia, então. Aí alguém vai pensar, então tem pena, existe prisão perpétua no país, porque se condena a 200 anos, e realmente é possível acontecer, porque esse indivíduo comete muitos crimes, nosso exemplo atual, Lázaro, esse cidadão em conflito com a lei que foi resistiu à prisão e foi morto lá em Goiás, ele matou 5 pessoas nesse trajeto dele, e a depender do processo, se vivo ele estivesse, e fosse apurado que seria pena máxima em todos, e se o crime tivesse sido qualificado, como acredito que tenha sido, como seja qualificado, possivelmente teria a pena máxima de 20 anos, 5 crimes, vamos supor que foi 20 anos, pena máxima em cada um, 5 crimes, 5 vezes 2, 10, 100 anos, 5 vezes 20, 100 anos de prisão para o Lázaro, né? E eu não sei a idade dele, vamos supor que ele tivesse uns 35, ele ia morrer na cadeia, confere? Negativo. No Brasil, tanto faz a quantidade da pena, né? Se ela ultrapassar 30 anos, o indivíduo só pode ficar preso até 30 anos. Isso se não tiver benefícios anteriores, né? Porque o comportamento dele na cadeia, enfim, pode gerar benefícios como livramento condicional. Só que se são muitos crimes, né, mesmo com bom comportamento, tudo mais, quantitativo que foi retirado da pena ali não vai dar menos de 30 anos, ele vai ficar 30 anos preso. Aconteceu no passado, hoje já morto também, mas o Bandido da Luz Vermelha foi, se vocês pesquisarem aí, no passado histórico do Brasil aí, existia um indivíduo talvez até mais perigoso que Lázaro, e a polícia da época custou prender, e o Bandido da Luz Vermelha matou tanta gente que ficou preso, foi condenado a centenas de anos, e ele ficou 30 anos preso. Foi sair da cadeia, alguém foi lá e matou ele. Muitos inimigos, né? Mas não pode passar de 30 anos no Brasil, o máximo é 30. Então, se a pessoa é presa com 20 anos de idade, vários crimes, condenado ali a 120 anos de prisão, quando ele passar dos 30 anos, quando ele tiver 50 anos, ele vai ser liberado, né? Não tem como ficar. Então, nós não temos pena de caráter perpétuo. Não temos prisão perpétua no Brasil, ok? Trabalhos forçados. A gente vê filme, vê até desanimado, que trabalha, vê aquela figura do indivíduo acorrentado com a marreta na mão quebrando pedra. Então, é uma exemplificação do trabalho forçado. No Brasil não existe isso, é proibido trabalho forçado, né? De banimento. O que seria o banimento? Mandar o cara embora, ser banido do país. Né? Vamos ver aí, deixa eu ver algum outro indivíduo, assim, algum crime bárbaro tenha acontecido no país. Eu não consigo lembrar de nenhum, mas esses 2 exemplos que eu dei aqui dos incisos anteriores, das Alinas, que é o Bandido da Luz Vermelha e o Lázaro, o atual, foi um crime de repercussão nacional, né? Bárbaro demais as atitudes desses 2 indivíduos. Então, o presidente da República quer saber, vou te banir. Vai lá para a Indonésia, que eu quero ver você lá na Indonésia, onde até o tráfico de drogas é punido com a morte, para a China, né? Se você traficar lá, você recebe um tiro de fuzil e a família tem que pagar a bala. Então, você vai para lá, vou te banir desses 2 países. A Constituição não permite. Não haverá, tanto faz o que o indivíduo praticou, é proibido o banimento. Ok, gente? E penas cruéis. Chicotear o indivíduo, né? Prendeu o Lázaro com vida aí, né? Vamos chicotear ele aqui para ele aprender, né? Vamos, enfim, queimar ele com ferro quente. Não é permitido. Quem
dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório, cruel a qualquer preso, é sujeito às penas da lei, inclusive previstas na lei extravagante, ok? Legislação extravagante. Perdão. Ok, senhores? Bacana. Vamos lá no inciso 48, que nos diz que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, né? A idade e o sexo do apenado. Quando da fase de execução da pena, uma coisa é o processo penal até condenação, outra coisa é você cumprir a pena. Existe a vara de execuções, tem um juiz específico para tratar da execução das penas, né? E dentro do estabelecimento prisional, se preocupará com o inciso 48. Por quê? É muito comum, eu já visitei, aqui em Goiânia a gente tem um presídio menor, mas eu tive a oportunidade de trabalhar numa cidade que tem um presídio maior, inclusive com presídios de vários locais do país, que é a cidade de Patrocínio, no Triângulo Mineiro, e é uma penitenciária muito organizada, lá realmente é penitenciária, o presídio é um estabelecimento penal menor, o penitenciário já é maior, mais amplo, e lá os presos realmente eram divididos, né, de acordo com o delito. Por exemplo, é comum, dentro da ética, entre aspas, né, a ética maléfica do crime organizado, os estupradores, eles não são pessoas benquistas na população carcerária. Então, se introduz um indivíduo que cometeu estupro e é condenado por estupro dentro dos pesos normais, ele será morto. E quem fez isso pode responder. Então, existe a ala dos indivíduos estupradores. Existe a ala de ex-militares. O indivíduo foi policial militar, cometeu muitos crimes dentro da polícia militar, foi submetido a processo demissionário, foi expulso, saiu, foi expulso, condenado pelos crimes que cometeu, vira civil e cai dentro da cadeia. Quando ele for jogado nos pesos comuns, eles vão reconhecer ele como policial militar e podem vir a matá-lo, feri-lo, enfim, não pode, tem que ter ala específica. É o que nos diz de acordo com a natureza do delito aí do inciso 48. Né? Idade também deve ter esse cuidado, por N fatores, né? Um indivíduo muito novo, né? Enfim, idade é muito explicativo, não vale a pena ficar perdendo tempo com um quesito que é bem claro, né? E o sexo do apenado. Não pode, por exemplo, colocar presas, mulheres, na mesma cela que homens, né? Atualmente, inclusive, a lei de abuso de autoridade traz essa realidade, inclusive, para prisão aí, qualquer prisão normal que a gente faça na rua. Não pode colocar indivíduos de sexos diferentes no cofre da viatura, por exemplo. Trouxe essa realidade a lei de abuso de autoridade aí. Então, mais ou menos é alinhado com essa questão do cumprimento da pena lá, que as celas, né, a disposição dos pesos no estabelecimento prisional tem que obedecer também a questão do sexo, ok? E o inciso 49 diz que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Também, claro, bem explicativo. Você não pode submeter tortura psicológica, né, no preso, né, para a integridade moral dele, que inclui ali a questão psicológica, né, a integridade íntima da pessoa, né, não pode submeter lá a vergonha pública, questão moral, e a física realmente agredir o preso, né, bater, isso aí é claro que proibido, né? O inciso 50 nos diz que as presidiárias, estamos falando das presas, mulheres, serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Isso está diretamente ligado, senhores, com o princípio da dignidade da pessoa humana. A pessoa foi presa, aliás, complementando, dois direitos fundamentais, né? A dignidade da pessoa humana e o que a gente acabou de estudar, que a pena não passará da pessoa do condenado. Nós temos esses dois exemplos aqui no inciso 50, quando diz que a presa ela tem o direito de amamentar, né? Primeiro, que aquele lactente, que a criança de colo que ainda amamenta, ela precisa, né? É reconhecidamente que o leite materno ele é o alimento mais completo do mundo. Então, ela tem que ter esse direito fundamental à vida, né? O bem-estar de amamentar no peito da mãe, né? Então, esse inciso linka com esse direito fundamental à dignidade da pessoa humana.
E também que a pena não passará da pessoa do condenado, porque a mãe que cometeu o crime e foi presa, a gente não pode apenar de qualquer forma o recém-nascido. Uma vez cerceando o direito dela de amamentar, levando ela de repente a um estado de saúde não adequado, a gente está estendendo essa criança a pena que foi imposta à mãe. Aí o inciso 50 veio corrigir isso. Então, a presa é lactente, ela tem direito de amamentar. Inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo, esse inciso é muito importante, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Vamos entender isso aí? O brasileiro, a gente viu lá no início, o que é brasileiro nato e naturalizado, né? O nato é que nasceu, de fato, no território brasileiro, e o naturalizado é o que? Nascido no exterior, venha morar no Brasil e tem outros requisitos que vão autorizar o Estado brasileiro a conferir a nacionalidade brasileira a esse indivíduo. Não vamos entrar nas minúcias agora. Mas, enfim, tem várias situações, pelo casamento, pelo tempo que mora, né? Pela questão dos pais, o pai brasileiro, mesmo, embora a pessoa nasceu fora, na verdade, isso vai ser a situação de um brasileiro nato, para me confundir, mas tem essas duas, tem várias situações, né? O nato que nasceu, o naturalizado é que, por alguma circunstância, se tornou brasileiro, tendo nascido no exterior, né? Então, o brasileiro, gente, tanto nato como naturalizado, não será extraditado. O que é extraditar? É quando o indivíduo ele comete um crime fora do país e o país onde ele cometeu o crime, ele pleiteia, pede, solicita ao governo brasileiro para que o Brasil entregue esse indivíduo, né? Aí o Brasil pode virar para o país e olhar assim, ó, deixa eu ver. Ah, não, vamos supor aqui Itália. E tivemos um exemplo, num passado recente, o indivíduo, se eu não estiver enganado, chama-se Salvatore Cacciola, algo desse tipo. Não vou me arriscar, não, só vou falar besteira aqui, não sei falar italiano. Mas esse indivíduo, ele italiano, né, de fato, e ele cometeu um crime na Itália e veio se esconder no Brasil. Anos mais tarde, a Interpol descobriu esse indivíduo aqui. Aí houve toda uma discussão a nível de STF se esse indivíduo poderia ser extraditado, se poderia ocorrer a extradição desse indivíduo, que é a entrega dele pelo Estado brasileiro ao país onde ele cometeu o crime e o país que pede que ele seja entregue e julgado, condenado por lá, e eventualmente condenado, né? Isso é extradição, é entrega de um indivíduo que está no Brasil ao país onde ele cometeu o crime. Só que o brasileiro, quando ele é nato, né, ele não pode ser, claro que está escrito nato aqui, mas pela interpretação sistêmica do artigo, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, e nesses casos a gente vai ver aqui. Então, se ele for nato, o Brasil não extradita. Por exemplo, eu não gosto de dar um exemplo porque eu não cometi, né, graças a Deus. Mas vamos supor um cidadão qualquer que nasceu no Brasil, né? E é até engraçado eu falar isso porque, se a gente for ver bem ao pé da letra, todos nós, em algum momento da vida, cometemos um crime, seja pequenininho, né? Mas, porque o ordenamento jurídico é muito amplo, mas é só por descontração mesmo, quer dizer que seja verdade, né? Mas o indivíduo, ele nasceu no Brasil, nasceu aqui. Aí ele vai de férias, né, para ali, para o Canadá. Chega lá no Canadá, ele comete o crime. Vamos dar o velho exemplo do homicídio. Comete homicídio, mata alguém. Muito aconteceu várias vezes nos Estados Unidos, por exemplo. Tem muitos brasileiros morando lá e já aconteceu realmente brasileiro cometer homicídio lá. Por exemplo, o Canadá, que os Estados Unidos é muito castigado nos exemplos, né? Chega lá, ele mata uma pessoa. Antes de ser descoberto, ele volta para o Brasil e está aqui de boa. Lá ocorre a investigação e descobre. Foi esse indivíduo que matou essa pessoa. Aí o Canadá vira para o Brasil e fala: Brasil, fulano de tal está aí, está aqui câmera, filmagem, digital, está tudo aqui, foi ele que cometeu. Me dá ele aí que nós vamos julgá-lo e condená-lo aqui. O Brasil vai virar negativo, Canadá.
porque o inciso 51 da minha Constituição me proíbe de extraditar o brasileiro que é nato, né? Então, não se extradita o nato. E se esse indivíduo for naturalizado? Vamos supor que ele é canadense, veio para o Brasil, cumpriu os requisitos de naturalização, se naturalizou brasileiro, foi lá no Canadá passear, rever a família, matou alguém e voltou para cá. Nós temos um brasileiro que é naturalizado, ele não é nato. Podemos extraditar? Aí vem, em regra, não se extradita nem naturalizado, exceto no que o inciso vai nos dizer, né? Salvo, né, o naturalizado, salvo em caso de crime comum que seja praticado antes da naturalização, né? Se ele foi no Canadá, matou alguém, voltou para cá, demorou-se a descobrir que era ele. Nesse período, ele naturalizou. Se ficar constatado que em junho, nós estamos em junho, vou colocar em junho de 2000, ele naturalizou. Não, 2000 está muito longe, porque ele está prescrito. Em junho de 2013, ele naturalizou, e o crime aconteceu em junho de 2012, um ano antes, aí o crime aconteceu antes da naturalização. Então, o Brasil pode, né, permitir a extradição desse indivíduo para o Canadá, do nosso exemplo aqui, né? Ou seja, praticar a naturalização, ou então, se esse crime, se for comprovado, o envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Né? Se o naturalizado, ainda que o crime aconteceu depois de ele ser naturalizado, ele já era naturalizado aqui no Brasil, mas o crime de tráfico de drogas, o Brasil pode permitir essa extradição dele lá para o Canadá. Não, agora eu sou naturalizado, sou brasileiro, beleza, mas seu crime de tráfico, meu amigo. Sinto muito, mandou você traficar. Tchau, extraditado. É claro, gente, que é forma de vocês entenderem de forma mais simples, porque a extradição ela é revestida de várias outras situações, né? Não é simples um processo de extradição, né? Vai haver muita discussão diplomática quando o indivíduo for submetido a essa situação. Mas, em linhas gerais, para ficar mais fácil, é assim que acontece, né? Então, pode ser extraditado. Só chamar atenção para o crime de tráfico, a gente observa que, a nível mundial, o crime de tráfico de drogas é um crime muito grave. Todo Estado democrático costuma ter regras muito rígidas contra o tráfico de drogas, tamanha o mal que esse crime traz a qualquer sociedade, né? É bom chamar atenção para isso aí. Superado o inciso 51, eu estou de olho na hora aqui, inciso 52 nos diz que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Olha só, a gente tratou dos natos naturalizados, agora estamos tratando do estrangeiro, o indivíduo que é estrangeiro, ele não é nato, não naturalizou aqui, e está aqui no Brasil. Ele é estrangeiro, ele é um canadense, está aqui. Aí, ele cometeu um crime lá no país de origem, está aqui, esse país de origem reivindica, o Brasil me dá o fulano aí. Aí ele vai no Brasil, beleza, deixa eu ver o crime que ele cometeu. É um crime político, né? A Constituição proíbe que, se for crime político, que ele seja extraditado. O crime político vai ser o crime realmente contra a ordem política daquele país onde é que ele cometeu. Né? Às vezes, ele integrou um grupo armado lá naquele país lá. Na verdade, não integrar um grupo armado não é um bom exemplo, porque aí já vai entrar em terrorismo, em coisas que são bem condenáveis. Mas, de forma mais simples, falando em linhas gerais, ele foi contra a ordem política daquele país lá. Não concordava com o presidente, foi a público e criticou esse governo, e por isso esse governo começou a persegui-lo, né? Juntando as duas fatias do bolo aí, porque além do crime ser contra o governo atual daquele país, ele foi de opinião a um jornalista, por exemplo, que foi a público, denunciou coisas e bateu de frente com a ordem política daquele país, né? Se for reconhecidamente esse crime dessa natureza, crime político, a Constituição proíbe que esse indivíduo seja extraditado. A gente vê aí a importância de uma proteção à liberdade de expressão e contra a opressão estatal, né, que a Constituição está trazendo aí. A gente sabe que muitos regimes são autoritários. Muitos países, inclusive, se dizem democráticos, mas na prática agem de forma autoritária. Nós tivemos essa questão do Nicolás Maduro,
né? Entre outros aí, teve um presidente de um país árabe que me fala a memória aqui, também na época foi muito criticado, ele foi, inclusive, o povo, a população conseguiu acesso a ele, pegou e matou o próprio presidente. Então, tem países em que a situação política é muito grave. E quando isso acontece, a Constituição procurou proteger para que não fosse, se fosse incentivado, perdão, novamente, para que não fosse incentivado opressões políticas nos países de forma geral. Né? Vai contra o início da Constituição lá, onde a gente falou sobre o exercício de soberania de forma a criar uma comunidade mundial aí harmônica, né? Ok, senhores e senhoras? O inciso 53 nos diz que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Isso nos remete ao quê? Né? Vou ver se a cabeça do senhor está fresquinha em relação à aula anterior. Nos remete ao Tribunal de Exceção. Isso aqui é uma confirmação da proibição do Tribunal de Exceção, juízo de exceção. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente para aquilo. Né? Eu posso ser condenado e tudo processado se a autoridade que me sentenciar for competente. Se não for ela competente, nós temos o Tribunal de Exceção, então isso é proibido. Prefeito. Os prefeitos, em virtude do cargo que ocupam, eles só podem ser julgados pelo Tribunal de Justiça daquele estado, onde ele está inserido. A prefeita de Goiânia comete um crime, ela vai ser julgada no tribunal em Belo Horizonte. Se ela for julgada pelo juiz de Goiânia, nós temos um vício de origem, né? Vício de origem. A origem ali do processo penal ela é viciada. O juiz foi incompetente, é incompetente para julgar, ferindo o inciso 53 aí do artigo 5º, para vocês entenderem, ok? O inciso, vamos ver a hora aqui, para não passar muito o tempo da gente discutir. O inciso 54 diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Né? Devido processo legal é realmente aquele direito de ser julgado e exercer a plena defesa, a ampla defesa, a plenitude de defesa. Então, a gente precisa ser submetido a um processo anterior para ser privado da liberdade ou do bem. Se eu tiver que perder minha casa, ninguém pode chegar, bater na porta e falar assim, dá licença, agora a casa é do Estado, ou a casa de fulano. Não, tem que haver um processo inteiro para que eu possa me defender. Da mesma forma, ninguém vai chegar, eu não fui preso em flagrante delito, mas não interessa, está preso, vai para a cadeia. Não, tem que haver o processo. É claro que, a depender do crime, até mesmo durante o processo, o indivíduo pode ficar preso. Mas aí é a prisão preventiva, é o Instituto de Prisão Preventiva, que não acontece ao léu. A prisão preventiva, ela tem seus requisitos. O indivíduo tem que estar coagindo testemunha, ele tem que estar interferindo no processo, né? Ele tem que estar destruindo provas. A liberdade desse indivíduo está atrapalhando o processo, atrapalhando chegar à verdade real, então a lei autoriza que ele seja preso preventivamente. Mas se o comportamento desse preso, desse acusado, for normal, não for lesivo ao processo, ele vai responder liberdade, porque a liberdade é a regra. A prisão vai ser a exceção enquanto ele não for condenado, né? Que é o inciso 54, está dizendo para a gente aí. Da mesma forma, os bens. Ninguém perde os bens no jogo devido processo legal. O inciso 55 diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. É o que eu me adiantei, né? Litigantes, gente, são as partes contrárias. Se eu vou processar alguém por danos morais, eu sou o autor da ação e aquele que me causou uma lesão moral, ele é o réu. Então, são as partes litigantes, né? Então, aos litigantes é autorizar, garantido, né? Uma garantia fundamental, um direito fundamental ao devido processo legal, que é, por todos os meios legais disponíveis, exercer a defesa e buscar comprovar que é inocente, que não praticou aquela ação da qual ele é acusado. Ok?
Inciso 56 nos diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, né? Então, se no decorrer desse processo, com exercício da ampla defesa, houver uma prova ilícita obtida por meios ilícitos, né, essa prova não será admitida. Que é um exemplo, tratamos a aula passada, que é da escuta telefônica. Nós vimos lá que, em último caso, quando todos os meios disponíveis que a gente tinha para tentar comprovar a prática de um crime de determinada pessoa, o juiz pode autorizar que a quebra do sigilo telefônico de comunicações dessa pessoa, que faz parte da intimidade, ser aberta para os investigadores, para quem está investigando aquele crime ali, para que se chegue a uma prova, né? Então, a lei prevê a forma que essa escuta telefônica vai acontecer, que é a autorização judicial. Se no processo eu uso uma gravação clandestina, ou seja, uma gravação por meios que eu consegui de forma privada, sem que o juiz me autorizasse, e coloco no processo, se mais à frente descobrir que aquela gravação foi feita sem autorização judicial e, portanto, é ilícita, né, aquela prova não é válida. Aquela prova não é válida, não é admitida. Tem que ser retirada do processo. E lá no direito penal, a gente tem um nome doutrinário que foi criado, né, doutrinariamente, que chama digamos, essa continuidade do processo depois de descoberta a prova ilícita de frutos da árvore proibida, né? Temos ali essa escuta telefônica e posteriormente a inserção da escuta telefônica no processo de forma ilegal conseguiu outras provas, né? Conseguiu ali a confissão, né? Conseguiu ali a indicação de um local de esconderijo de coisas ilícitas e a polícia foi lá e pegou aquilo tudo baseado naquela escuta que foi feita clandestinamente. Quando essa prova ilícita é descoberta e retirada do processo, tudo o que foi produzido posteriormente em função dessa prova ilícita é desconsiderado. Aí é revolta, mas eu fui lá, peguei 50 quilos de cocaína, porque por causa daquela escuta agora vai como se não tivesse acontecido, mas estava claro, todo mundo viu, estava na casa do cara. Estava, mas a prova é ilícita? Não interessa. A Constituição proíbe, é inadmissível. Então, tudo que foi produzido depois, infelizmente, vai se perder. Tamanho é o cuidado que a gente tem que ter na atividade policial militar, pela legalidade e lisura de tudo aquilo que a gente fizer. Se qualquer coisa que a gente fizer que for coberta de ilegalidade, isso vai repercutir mais à frente, vai, inclusive, inocentar aquela pessoa que já a gente tem certeza que é uma pessoa criminosa. Ok, gente? Inciso 58, 57, nos diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Falamos isso também em aulas anteriores, sobre o trânsito em julgado. Relembrando aí que em qualquer processo, não é a primeira instância que decide o destino da pessoa. Sempre há a possibilidade de recursos. Os recursos não são infinitos. O ordenamento jurídico traz quais recursos são cabíveis em quais situações. Utilizados todos esses recursos para a pessoa acusada e não tendo mais nenhum a ser utilizado, nós dizemos que transitou em julgado aquele processo. Tanto faz para condenar ou para inocentar a pessoa, mas transitou em julgado. Então, ninguém será considerado culpado até ocorrer o trânsito em julgado. É o princípio da presunção de inocência, que nós temos no inciso 57 da Constituição. Então, gravem bem isso, o princípio da presunção de inocência. Inciso 58 vai nos dizer que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Que coisa, né? O que esse povo está falando aí nesse inciso? O que é o civilmente identificado? Eu sou civilmente identificado quando eu tenho um documento que diz quem eu sou. Seja ele uma identidade civil, normal, carteira de identidade, RG, em geral, seja ele minha identidade profissional, né? Seja ele minha carteira de habilitação, enfim, documento público reconhecido de identidade. Eu sou civilmente identificado. Se eu consigo me identificar civilmente, apresentando um documento válido, dizendo quem eu sou, né, eu não posso ser submetido, é vedado, né,
que eu seja identificado criminalmente. Criminalmente. Ou seja, o que é a identificação criminal? A identificação criminal é aquela, eu diria, um pouco mais invasiva, né? Eu digo, não, eu sou o Douglas. Aí a autoridade, e obviamente, é quando eu sou preso por algum motivo. Tenho a minha liberdade cerceada e estou ali perante a autoridade policial, né? Aí eu não sou Douglas. Aí o delegado fala assim, tá achando que não, você está mentindo. Você tem um irmão aí, você acha que você é o fulano de tal, você está mentindo para mim. Aí o que ele vai fazer? Ele vai colher minhas impressões digitais, né? Vai tirar foto minha, havendo possibilidade de colher material biológico meu, isso eu estarei sendo identificado criminalmente, né? Percebam que é uma coisa mais invasiva, pelo fato de discordar, de suspeitar que eu esteja mentindo pela minha identidade. Aí eu tenho um RG, entrego, não, eu sou o Douglas, está aqui meu RG. Peguei, ele olha lá, beleza. O juiz está dizendo, é civilmente identificado, então não vou submeter a identificação criminal. Se ele diz assim, não, problema seu que você tem essa identidade, eu vou te identificar criminalmente aqui, faz favor e tal. Estará a autoridade policial cometendo abuso de autoridade, infringindo aqui o inciso 58 da Constituição, né? Porque está me identificando criminalmente, sendo que eu me identifiquei civilmente. Só que tem a vírgula, né? Salvo nas hipóteses previstas em lei. Haverá, a Constituição está dizendo o seguinte, que se houver lei infraconstitucional, lei abaixo da Constituição, que entenda que determinadas situações, tanto faz se o indivíduo for identificável civilmente, a autoridade pode nem perguntar se ele é identificado civilmente. Ela já vai partir diretamente para a identificação criminal, né? Então, a Constituição está dizendo que pode haver, só que para haver identificação criminal, ainda que haja civil, tem que existir uma lei anterior que autorize isso. A autoridade não pode, da cabeça dela, exigir criminalmente se o indivíduo é identificado civilmente. Por exemplo, um exemplo hipotético, não é real. Vamos supor que o crime de homicídio autorize a autoridade policial a identificar criminalmente a pessoa, ainda que ela seja identificada civilmente. Aí está lá na lei dizendo que homicídio, não, se praticou homicídio, a identidade aqui não interessa, eu vou te identificar criminalmente aqui, vem cá, vai submeter esse processo para te identificar, né? Beleza, aí o crime de lesão corporal não prevê. Vamos supor que seja não. No caso de crime de lesão corporal, se o indivíduo identificar civilmente, dispensa a identificação criminal. Aí a autoridade, mesmo assim, ignora. Fala assim, não, vou te identificar criminalmente aqui. Ele está infringindo a lei, que a lei disse que somente nesse crime de homicídio aqui, que ele pode desconsiderar, mas no de lesão corporal não, né? Então, se ele escapa da lei, ele comete abuso de autoridade. Então, para que seja permitido, tem que haver uma lei dizendo, porque a regra é não identificar criminalmente quando o indivíduo é identificado civilmente. Ok, gente? Então, nós vamos parar, no caso dos incisos hoje, aqui no inciso 58. E vamos torcer para a próxima aula a gente conseguir encerrar o artigo 5º, que ele é realmente enorme, mas o edital não excluiu nenhuma linha dele. A gente precisa passar todo o artigo 5º, né? E vamos aí com fé que nós vamos conseguir. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Eu tenho que achar o arquivo. Só um momento. Bacana. Eu fico ansioso para ver as perguntas, confesso para vocês. Mas aí a gente vai ficar de olho na hora aqui. Deixa eu até
São 22h11, nossa aula vai até 22h20, né? Vamos fazer esses minutinhos finais aí para fazer essa discussão dessa questão aqui. Beleza? Acho que todos estão vendo aí. Eu vou ter dificuldade com essa questão de colocar questões, como vocês gostam, porque eu queria utilizar a última prova, para ficar mais recente. Mas, como a matéria é ampla e as questões abrangem uma parte específica, possivelmente as questões vão adiantar, né, assuntos que a gente não viu ainda, não tratou. Né? E quando acontecer isso, eu vou preferir não tratar da questão, a gente pode só discutir as perguntas, as dúvidas lá, e deixar a questão para quando realmente a gente vai passado pelo assunto. Né? Essa aqui, inclusive, eu acho que vai ter, alguma que a gente não estudou, só que ela está muito linkada com coisas que a gente viu, inclusive, hoje, na aula de hoje. Né? Então, vamos ler a questão aí. Na verdade, eu vou fazer igual da outra vez, vou pedir para vocês lerem a questão, e assim que terminarem, começar a colocar para mim lá o que vocês acham que é a questão correta, ok? Vou dar um tempinho aqui para vocês lerem e responderem para mim. Tá chovendo de letra A aí, é o que eu estou vendo. Chovendo de letra A. Né? Então, vamos analisar, então. A gente ficou na beirinha de conseguir estudar essa matéria hoje. Eu estou vendo que nós não estudamos essa matéria. Mas como eu já joguei aí, nós vamos analisar. Inclusive, eu tenho certeza que não é só nesse tempo nosso aqui que os senhores e as senhoras estudam. Muita gente passou dessa matéria, com certeza, de repente já resolveu essa questão. Mas é interessante trabalhar para aqueles que ainda não viram. E quando eu entrar nessa questão, possivelmente vai ser na próxima aula, a gente vai ter a oportunidade de relembrar isso aqui, né? Eu confesso que não vi as questões posteriores, eu prefiro assim, porque a gente consegue analisar mais nitidamente, mais friamente, né? E por isso que eu cometi esse erro de não ver que esse conteúdo ainda não havia sido trabalhado. Mas vamos lá. O que a alternativa A nos diz? O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Todo mundo apostou nessa. A gente vê que nada que está dizendo aqui está errado. É isso mesmo. A letra A, já de plano. Se houver erro judiciário, o juiz ele tem que tomar cuidado para não condenar indevidamente uma pessoa, porque existe um ditado que diz, inclusive, que é melhor o juiz liberar 10 culpados do que condenar um inocente. Porque a prisão indevida, a pessoa cumprir pena por uma coisa que não cometeu, é algo muito grave, né? Então, se o Estado, né, condenar judicial, o juiz condenar indevidamente a pessoa, essa pessoa tem direito à indenização e o Estado, e já aconteceu isso no Brasil, outras partes do mundo também, mas, assim, no Brasil, a gente vira e mexe, a gente vê situações dessas, pessoas confundidas fisicamente, erros, assim, grosseiros, né? Inclusive, a gente viu a questão da identificação criminal, que pode acontecer em certas situações, ainda que seja civilmente identificado. Então, são muitos mecanismos que conseguem nos ajudar para que não haja prisão indevida.
E ainda acontece. Se acontecer, o indivíduo tem direito a ser indenizado. Inclusive, quando o indivíduo passa da pena, ele foi condenado a 3 anos, já tem 5 que está lá, esqueceram dele, o juiz das execuções analisou, e ele está preso lá, né, fazendo hora extra na cadeia de indenização. Ok, gente? Alternativa B, por que ela está errada? Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a prisão preventiva ou a prisão temporária. Né? O que está errado aí? Não sei se alguém pode me dizer. Vamos ver se alguém acerta isso daí. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a prisão preventiva ou a prisão temporária. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, né? O que está errado aí, gente? A incoerência já está de cara, porque ninguém será preso se a lei admitir a prisão, se é preventiva ou temporária. Então, ninguém fica preso, a lei permite a prisão, então a pessoa não vai ficar presa. Que incoerência, né? Mas, na verdade, nós temos aí o Márcio Coelho falando que é fiança. O Danilo também disse, quando a lei admitir fiança. Certo ou errado? Sim ou não? Não pode até, a Beatriz está dizendo, não pode até ter a sentença condenatória? A Lívia perguntou, se a lei admitiu, então, ele tem que permanecer. Não, não. A contribuição, eu gostei demais dessas 4 manifestações aí, pode sim ser levado. Aí o Kelvin estragou a surpresa, né? É porque eu gostei muito das manifestações iniciais, por quê? Porque a gente não pode ter medo de errar, não, gente. É extremamente saudável quando a gente pergunta e de plano a pessoa responde, porque é da discussão que nasce, né, o conhecimento. O conhecimento vem da discussão. Lá atrás, na Ágora grega, como já dizia Sócrates, né? É a discussão, é o discurso da dúvida que leva ao conhecimento. O erro aí na alternativa B não seria fiança, não seria, né, sentença condenatória. É o finalzinho que está errado. O correto seria: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória. Então, existem certas situações, como eu me adiantei na aula de hoje, ainda bem que a gente pincelou isso também, que se o indivíduo não traz risco ao processo penal, risco nenhum comprovado, a regra é ele responder o processo em liberdade baseado no princípio da presunção da inocência, que o indivíduo era inocente até que se haja o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, se ele não traz nenhum risco ao processo, a regra ele está em liberdade. Existe a previsão de liberdade provisória desse indivíduo, né, durante o processo. Então, se a lei admite liberdade provisória, né, o indivíduo não será levado à prisão e nem nela mantido. Então, o finalzinho deveria ser liberdade provisória. Por isso que está errado a assertiva aí. Ok, gente? Muito bom aí o Kelvin Oliveira. Parabéns, o Kelvin. Assertiva C. O Estado prestará assistência jurídica integral e onerosa aos que comprovarem insuficiência de recursos logísticos. Por que está errado? Valeu, Beatriz, o retorno aí, entendeu? Muito bom, viu? Agora tá, acredito que tenha ficado claro. Lívia também, ok. Agora a C. O que está errado na C aí? Quem me diria? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Venceu, hein, Kelvin? Ô, gente, o erro aí está o seguinte, está no meio e no finalzinho aí. O Estado prestará assistência jurídica. E eu peço perdão que a gente não estudou isso. Né? A pessoa que escreveu blá, blá, blá aí, não sei o nome. Né? Mas o Estado prestará assistência jurídica integral e onerosa? Não. Gratuita, né? Porque oneroso é dinheiro, pagar. Então, o Estado prestará assistência gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, né? Em geral. Insuficiência de recursos, não só logísticos, né? Seria logísticos, não. Seria a pessoa que é pobre em sentido legal, comprovando nos autos por um instrumento que a gente chama de atestado de pobreza, aí ele faz jus à justiça gratuita. Aí vem aí
Ike Batista, bilionário, resolveu o processo penal. Seria razoável Ike Batista, a palavra foge da cabeça, seria razoável que ele pleiteasse, né, pedisse, fizesse pedido de justiça gratuita, porque não tem, né, insuficiência de recursos? Absurdo, né? Mas a pessoa que realmente é pobre, não tem recursos, ela pode, a justiça, e comprovar isso, né? É, ele tem direito a jus à justiça gratuita, ok? E por fim, a letra D, a letra D, estou pensando na linha aqui, já estou ficando doido já. A letra D, ela diz que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são defesos e razoáveis, baguncei tudo aqui, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são defesos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nós estamos falando do processo penal, né? Está falando aqui que a todos no âmbito judicial ou administrativo, tanto faz. Por exemplo, nós somos o Polícia Militar, um órgão do Poder Executivo Estadual, né? Nós temos vários processos administrativos disciplinares que avaliam, julgam e definem, né, se procedem ou não condutas disciplinares de militares. É um processo administrativo. E a Constituição está dizendo que não só no judicial, mas nos administrativos também está dizendo a assertiva aqui, que são defesos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade, né, para esse processo não durar muito tempo, ser resolvido na maior brevidade possível. Qual que é o erro aí? A Camila Pacheco está nos dizendo que defeso é quando não cabe. Então, a assertivista está errada. Aí o Kelvin diz assegurados, né? Tomara que o Kelvin esteja colando aí, Kelvin. Ele usou a palavra certa do texto constitucional. Beatriz, ó, defesa, proibido, quando na verdade é permitido, obrigatório, né? Ok. Claro que eu não estou dizendo que vocês fizeram, viu, gente? Mas é bom, nas questões aqui, a gente tentar resolver sem consulta, porque a prova acontece sem consulta. Eu digo isso porque, por exemplo, defesos ali está bem definido com o dicionário. Estou dizendo que a Beatriz fez, não, mas só chamando atenção. Para a gente tentar resolver sem consulta, ok? Mas tá certinho aí. O Kelvin, a Beatriz, a Camila, é isso mesmo. Defesa é proibido. Está dizendo aqui que a todos, no âmbito judicial administrativo, é proibida a resolução do processo, mas não é assegurado, né? O Estado tem que assegurar a razoável duração do processo. A gente tem situações em que o processo se arrasta por anos, e isso tem que ser diuturnamente combatido, porque a Constituição veda. Tem que haver a razoável duração do processo, né? A celeridade. O juizado especial cível, que é o GESP cível, né? Que são que a gente chama de juízos de pequenas causas, que são aquelas causas de valor da causa até 40 salários mínimos, e até 20 salários mínimos, não precisa nem de advogado. O juizado especial ele foi instituído pela Lei 9.099, tanto o criminal quanto o civil, para consolidar essa questão da razoável duração do processo, porque, como eram casos mais simples de resolver, estabeleceu-se o processo sumaríssimo, que antes só existia processo ordinário e processo sumário no direito civil, né? Instituiu isso sumaríssimo, que é a Lei 9.099, ou seja, vai ser rapidinho. Só que eu mesmo ingressei contra o indivíduo na época, pleiteando aí uma reparação civil, na verdade foi um direito de fugir da cabeça, hoje realmente a memória está falhando mesmo. Mas regresso, o direito de regresso que eu exerci contra ele, e era no juizado especial, mas durou anos, anos, anos. Deve ter durado uns 4 anos. Então, não é correto, né? A gente tem que buscar consolidar esse ditame constitucional sobre a razoável duração do processo. Ok? Vamos ver aqui se teve algumas dúvidas. E já podem começar a colocar as dúvidas aí, se já não teve algumas aqui mais no passado.
A Laiane, ela disse para a gente aqui, deu uma contribuição, dizendo que se lembra que um brasileiro teve pena de morte em um país, que ela não está lembrando o nome, né? E o Brasil tentou intervir, mas não foi aceito, e o cara foi sentenciado à morte. Indonésia. Nós tivemos um brasileiro na Indonésia que foi preso por tráfico de drogas, ele entrou no corredor da morte, e o Itamaraty, que é o nosso palácio, né, nosso órgão aqui do governo federal, tentou fazer as relações diplomáticas a fim de evitar esse fim. Mas o que acontece? Houve a contramão de direção aí, né, Laiane? Por quê? Porque nós tratamos hoje quando o brasileiro nato naturalizado está no nosso território e um país estranho pede que a gente entregue ele, que seria extraditá-lo, mandá-lo para fora, para aquele país. Ele foi o inverso. O nosso natural, né, nosso brasileiro nato, inclusive ele era nato, estava lá no país. Aí não é questão de extradição, porque extradição é quando o país pede para ele trazer aqui ser condenado. A gente quis que eles liberassem ele, ou, na verdade, liberá-lo da pena não seria nem moral. O Brasil disse, ó, ok, condena, mas não mate nosso brasileiro aí, né? Aí, o que acontece? Foi negado ao Brasil a entrega desse indivíduo. Por quê? Porque ele, para a Indonésia, ele não um indivíduo nato da Indonésia, né? Ele poderia autorizar a extradição se eu tivesse cometido um crime aqui. Mas como ele cometeu o crime lá e estava em poder do governo da Indonésia, eles tinham toda a competência para julgá-lo e condená-lo. Não haveria essa questão de extradição nesse caso, né? Não tratamos de extradição, porque não haveria, né? Extradição seria se a gente quisesse trazer alguém para ser julgado aqui, ou entregar alguém para ser julgado fora, estando o indivíduo aqui. Mas como já estava lá, o Brasil só podia mesmo pedir para que ele não fosse condenado e não adiantou. As relações diplomáticas de bom relacionamento entre os países não adiantaram. Né? É um país realmente muito rígido com o tráfico de drogas. Aqui foram várias contribuições, mas não teve perguntas mesmo ainda. Aqui, a própria Laiane perguntou para a gente antes se ele cometesse, o indivíduo cometeu um crime fora do Brasil, ele pode ser extraditado, não? Ela perguntou. Se ele comete um crime fora do Brasil e lá está, né, já está em poder do país estrangeiro, aí o Brasil não tem como fazer nada, porque já está em poder do país estrangeiro, tem um crime a ser apurado, ele vai responder por ele, né? Essa extradição seria o quê? Ele cometeu um crime no estrangeiro e veio para o Brasil, né? Aí você pergunta, se ele cometeu o crime lá fora, ele pode ser extraditado, o Brasil pode entregar ele? A Constituição diz que não, porque ele sendo brasileiro nato ou naturalizado, se estiver fora daquelas situações lá, né, que é permitido tráfico de drogas e tudo, o Brasil não extradita os naturais. O Brasil não entrega a pessoa, não entrega um filho seu à forca, digamos assim, né? Grosso modo, para vocês entenderem. Então, não, se ele pode ter cometido crime fora e tudo, né? Pode parecer, inclusive, injusto, mas a Constituição nos protege enquanto cidadãos brasileiros. Se for nato ou naturalizado fora daquelas situações lá, não será extraditado, ok, Laiane? O Rafael perguntou aqui, se for brasileiro nato, Rafael Andrade, e praticar crime de tráfico de drogas, pode ser extraditado? Olha que pergunta interessante. Pegadinha de prova. Pegadinha de prova. O Rafael nos pergunta: se o brasileiro for nato e praticar tráfico, pode ser extraditado? Sim ou não? Não pode ser extraditado, porque ele é nato. O tráfico de drogas só autoriza a extradição se o brasileiro for naturalizado. Então, ele é canadense, no exemplo, né? Veio ao Brasil, se naturalizou e posteriormente descobre que no Canadá ele cometeu um crime de tráfico. Aí vai verificar, Senato? Não, você é naturalizado, então está dita. Pode ir lá no seu país de origem e responder pelo seu tráfico lá.
Não sendo tráfico de drogas, ele não vai ser extraditado. Agora, se ele for nato, não existe ressalvas no inciso. Então, o nato não é extraditado. Ok, Rafael? Muito bom. Pode ser pegadinha de prova, viu? Vamos ver se teve alguma pergunta mais recente, porque pelo horário de Brasília, deixa eu atualizar aqui. Nós já passamos 12 minutos, né, gente? Fica muito interessante as discussões, mas a gente pode extrapolar muito, né? A Luísa Moreira pediu para explicar a opção D. A gente já explicou, Luísa. O erro aí está no defeso, que defeso quer dizer proibido. Então, a assertiva está dizendo que é proibido garantir a razoável duração do processo aos cidadãos. E, ao contrário, tem que ser permitido, garantido, a razoável duração do processo a quem ingressar em juízo por qualquer motivo, por qualquer fim. Ok? E o Lucas está perguntando se a gente vai conseguir ver todo o conteúdo, né, todo o material que esteja no edital direito constitucional. A gente vai tentar, Lucas, eu acredito que vamos conseguir sim. Eu estou tentando fazer o máximo, né, para que a gente consiga ver o conteúdo previsto em cada aula. E o artigo 5º causa mais discussão mesmo. Acredito que tem uns artigos depois que vão causar menos discussão e a gente pode atingir esse objetivo aí. Mas, se for o caso, se tiver prazo antes da prova, até de aulas extras, o comandante até disse para a gente que a gente pode ter umas aulas a mais, se for necessário. A gente vai fazer todo o esforço, sim. Até outras matérias também estão com essa preocupação, porque o conteúdo é vasto mesmo. O Alan está perguntando: o crime de tráfico de drogas é inafiançável, né? Conforme o inciso 43, né? O caso de retroatividade da lei é aplicável a esse crime? Ou o inciso 43 isenta esse crime a esse benefício? O que acontece, Alan? O crime de tráfico de drogas ele é hoje considerado, tratado, né? Já é fato que ele é inafiançável. Se amanhã lei posterior, né, altera a lei de tráfico de drogas, a Constituição, e diz, na verdade, vai ser uma emenda constitucional, e diz que o tráfico de drogas não é mais afiançável, aliás, mais afiançável, não, ele passa a ser afiançável, ou seja, é mais benéfico, né? Todos aqueles que ainda não sofreram o processo penal, se por acaso estiverem presos, né, ainda não foram condenados, é claro, né, estiverem presos, aguardando o processo, presos, porque foi negada a fiança, eles vão poder pagar a fiança e estar em liberdade. Então, na verdade, a lei nova, sendo mais benéfica, ela sempre vai ser aplicável, tanto faz qual é o crime, né? Mas, atualmente, ele é inafiançável. A gente vê que é uma matéria constitucional. A Constituição disse. Então, para mudar isso, só através de emenda constitucional. E o processo de emenda é mais demorado, mais difícil. Porque nossa Constituição ela tem um modelo de Constituição formal e rígida, que é uma Constituição doutrinária que a gente não vai estudar porque que é só letra de lei mesmo. Mas nossa Constituição ela é formal e rígida. Ela não prevê uma forma fácil, simples de alteração. Para alterar a Constituição é difícil. Então, é improvável que o crime de tráfico deixe de ser inafiançável em um futuro próximo, né? Então, somente se uma lei, se a Constituição for alterada para beneficiar, que aqueles que, no momento que ela for aprovada, né, a mudança, estiverem presos porque foi negada a fiança. Mas, de qualquer forma, não
só o crime de tráfico de drogas. Toda lei que vier posterior e for melhor para o réu, ela volta atrás e beneficia ele, ok? A Camila perguntando, a comissão por omissão é só quando a pessoa é garantidora da vítima? Se não for garantidor, é somente omissão? Camila, não. O crime comissivo por omissão se aplica a qualquer pessoa. Eu nem conheço a vítima. Tem uma pessoa, eu estou passando na rua, vejo uma pessoa sendo vítima de determinado crime, eu tenho complexão física, posso atacar o autor e impedir o crime. Eu sou um cidadão qualquer e não faço nada. E isso, na verdade, tem que ter condições, né? Se eu não tiver condições, se eu for, se eu tiver desarmado a pessoa armada, ou auto-armado, por exemplo, eu não tenho condições de intervir, né? Mas se eu tenho condições de intervir e impedir aquele resultado maléfico e não faço, eu tenho ali um crime de omissão que vai ser comissivo por omissão, ou seja, eu vou permitir que a ação aconteça baseada na minha omissão. Não precisa ser garantidor, não, ok? Só que isso é matéria penal, não é muito constitucional, né? Ela é matéria penal, mas para entender o que a gente estudou é interessante, ok? Beleza, Lucas, tranquilo. Gente, então a gente passou bastante do horário hoje, né? Eu peço desculpa para vocês aí, mas a discussão ficou bacana, gostei. Nós passamos 17 minutos. Então, nós vamos encerrar nossa aula aqui. Eu espero que o comandante não puxe minha orelha, porque eu atrasei bastante de terminar, mas foi uma discussão saudável, né? Eu queria dizer que permanecemos à disposição e que a preocupação do Lucas aí, que é bem legítima, né? Ela, né, seja, eu diria, não se configure, né? Não seja levada a efeito no final, que a gente consiga realmente esgotar todo o conteúdo, e é o que eu espero, né? E a gente vai conseguir sim, vamos firmes, vamos em frente aí, que vai dar certo, ok? Bons estudos para todos, bom descanso e a minha consciência para todos vocês.